Nosso grupo é composto por Patrícia, Carla, Celso, Vanessa, Aline, Maite. Olá, tudo bem? Nosso grupo vai falar sobre a influência da alimentação brasileira. Esses são alguns dos tópicos que a gente vai abordar durante a apresentação. E nós vamos falar um pouco sobre a introdução. A influência da alimentação brasileira ela surgiu basicamente da necessidade e a falta de recursos alimentares. Tá? A nossa cultura, nossa crença, tabu, religião e outros fatores influenciaram diretamente na nossa escolha dos alimentos atuais e os nossos alimentos diários. O primeiro depoimento sobre a alimentação indígena é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Antes do início da colonização, os indígenas apresentavam, no que se diz respeito à forma de economia alimentar, um aspecto geral comum. Atividade coletora, nossos índios viviam à custa da natureza, coletando plantas, animais, terra do mar ou dos rios. A contribuição dos costumes indígenas na alimentação atual é sem dúvida imensa. Agora vou citar alguns exemplos de contribuição indígenas. O uso da polpa do buriti no preparo de refrescos e outros alimentos, o uso da mandioca na produção dos mais variados alimentos, como a tapioca, a farinha, o vinho indígena chamado cauim, o amendoim para o preparo da paçoca. A alimentação vegetariana teve, sem dúvida, um enorme papel e foi da coleta de frutos que alguns índios, dentre os quais os tupis-guaranis, passaram a arboricultura e, mais tarde, uma agricultura rudimentar. De todos os povos que chegaram ao Brasil, o que mais se enraizaram em nossa cultura foram os portugueses, pois a imigração de portugueses para terras sul-americanas influenciou a sociedade e os povos já existentes. O evento que mais trouxe implicações políticas, econômicas e culturais foi a chegada da corte Dom João VI para o Brasil, o que fez a imigração ser constante. A herança mais evidente deixada pelos portugueses foi a língua portuguesa, atualmente a mais utilizada pelos habitantes de todo o país. Ao lado da tupi, com a proibição do tupi, os portugueses fixou-se como a língua nativa do Brasil. Herdou-se do tupi apenas palavras ligadas à fauna e à flora, como abacaxi, mandioca, caju, assim como nomes próprios e geográficos. Aqui temos mais dois tipos de pratos portugueses, a caldeirada de peixe e o pastel de bacalhau, mas também pode ser chamado de bolinho de bacalhau, e sua tabela nutricional. Contribuição africana. Antes dos escravos africanos chegarem ao Brasil, eles já tinham recebido um impulso prévio de alimentação. Tinham comido milho americano, farinha de mandioca, aipim e diferentes tipos de feijão, além de terem tomado a cachaça, ao invés do vinho da palmeira de dendê. Os portugueses distribuíram diversas espécies de alimentos com surpreendente eficiência de suas distantes colônias orientais e africanas. Trouxeram para o Brasil sementes, raízes, mudas e budos. A disseminação da mandioca, do milho, da batata e do amendoim brasileiro tiveram uma intensa rapidez e precisão incomparável. O café, o açúcar, o cacau, o fumo também se expandiram ainda mais lentamente. A população negra que morava no Brasil plantou vários vegetais que ao longo do tempo se tornou famosos, como o inhame, o gengibre, amendoim africano, melancia, entre outros. Os negros trouxeram para o país uma pimenta muito famosa, a pimenta malagueta. A malagueta apenas aumentou o prestígio das pimentas brasileiras, que também dominaram o continente africano. Quanto às carnes, o único animal africano que se tornou famoso é a galinha de Angola. O cardápio do escravo de uma propriedade abastada consistia em farinha de mandioca, feijão preto, toicinho, carne seca, laranjas. Às vezes, os escravos comiam pirão, prato mais bem aceito, provavelmente por ser mais fácil de engolir, por não haver muito tempo para comer. O negro criou um jeito de fazer e render
a pouca comida que recebia. Inventou o pirão escaldado chamado massapê, feito com farinha de mandioca, água fervente, que é muito utilizado por nós brasileiros. O escravo do engenho de açúcar se alimentava de mel com farinha, bebia caldo de cana, cachaça, mel com água, sucos e café. Os dois exemplos de pratos brasileiros de origem africana é o cuscuz e o bobó. As extensas plantações do açúcar, os ciclos de ouro e de diamantes e o surto cafeeiro fizeram com que grande parte da população negra se deslocasse para Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas nessas regiões, a culinária africana não conseguiu se impor com a mesma força como foi na Bahia. Agora vamos citar um pouco dos pratos típicos africanos. Essa é uma linguiça, ou conhecida como salsicha temperada, da região deles, é o boerewors, e o acaçá, que é uma farinha cozida de fubá de milho branco, e a sua tabela nutricional. Vou falar um pouco de uma lenda, a lenda da mandioca. A história é a seguinte. Um certo dia, uma índia chegou grávida perto do cacique e ele descobriu que ela falou que não tinha um pai, não foi concebida com a ajuda de um homem, ela simplesmente estava grávida. O cacique ficou com raiva. Aí, um sonho, o homem branco apareceu e declarou ela inocente, falou que isso é verdade, tudo que ela está falando era verdade. Aí, depois de um tempo, a criança nasceu branca. E ela, por um ano, ela foi a alegria da tribo. E depois de um ano, ela morreu sem nenhuma doença, sem dor nenhuma. E a mãe, inconsolável, foi em seu túmulo chorar. No outro dia, ela percebeu que as lágrimas que ela derramou se tornou uma planta. Essa planta, eles usaram um pouco do nome dela, da criança, que era Mani, e Oca. Aí juntaram mandioca. Manioca, casa. Vou falar um pouco sobre o mito da manga com leite. Ela surgiu na época dos escravos. Quando os escravos trabalhavam nos engenhos, eles roubavam as frutas do Senhor e eles roubavam a manga. Só que à noite eles ganhavam um pouco de leite para se alimentar, para poder estar forte no dia seguinte. Quando os senhores descobriram que eles roubavam as frutas e ganhavam até um leite, eles inventaram uma crença que a manga com leite matava, para que não precisassem alimentar tanto os negros, para que eles não tivessem prejuízo. Daí surgiu esse ditado que a manga com leite faz mal e pode levar à morte. Vou falar de um outro mito, que é o leite com a cachaça. Os ingleses achavam que o leite era o alimento mais completo e ele não deveria ser misturado a nenhum outro alimento, que era quase um pecado. Quando vieram a surgir os drinks, né, que inventaram a cachaça com leite, eles acharam que isso fosse quase um pecado e inventaram a história dizendo que misturar a bebida alcoólica ou a cachaça ao leite seria levado à morte, ou então ela talharia e petrificaria suas vísceras. Daí surgiu esse dito popular aí, dizendo que o leite talha, junto com a cachaça. Região Norte. Os índios nativos da região Norte tinham como base a mandioca como alimento principal. Esta raiz é até hoje um prato típico e local. Os peixes também receberam uma parcela importante na alimentação dos mais consumidos. O tambaqui, traíra, piranha, pescada, sardinha de rio, tucunaré, pacu e pirarucu. Outros pratos típicos são tacacá, que é feito com caldo de tucupi com folhas de jambo e um tipo de erva encontrada na região. Castanha do Pará, guaraná, manga verde, abacate com farinha e açúcar e o jacaré assado ou cozido com pimenta. Região Nordeste. Além das influências indígenas, portuguesas e negra, os nordestinos receberam contribuição holandesa, francesa e inglesa que invadiram o território e dominaram
durante uma época. O resultado é uma culinária rica e variada. O Nordeste está dividido em duas partes. A primeira compreende o litoral e a segunda compreende o sertão. No litoral, o solo é mais fértil, onde os alimentos mais usados são a farinha de mandioca, o feijão, a carne seca, rapadura e o milho. No sertão, dedica-se à criação de gado, bovino, caprino, usando carne, leite, queijo, manteiga. Consome-se feijão, batata doce, mandioca e alguns legumes e frutas. A região centro-oeste é banhada pelas duas maiores bacias hidrográficas do continente e da Amazônia, e a do Prata. Alguns dos produtos da região é a pesca, são piranha, dourado, pintado, anta, paca, capivara, veado e jacaré. Com a influência da culinária do sul, os hábitos alimentares se ampliaram bastante, mas sem a manutenção dos pratos que existiam anteriormente. A região sudeste, influenciada pelos imigrantes italianos que se fixaram no estado de São Paulo, dos espanhóis e árabes no Rio de Janeiro e dos alemães e italianos do Espírito Santo. No litoral do Espírito Santo, os pratos típicos traduzem fortemente a cultura indígena, sem qualquer influência africana. A muqueca de peixe e camarão. A região sul, os poloneses radicados no Pará contribuíram para a alimentação local com pratos como repolho, a moda, pão, leite e sopas. Os italianos introduziram o cultivo da uva. Os alemães conservaram o cultivo da batata, centeio, carnes defumadas, linguiças e laticínios, com refeições muito fartas. Até hoje existe a figura do pão gaúcho. O churrasco nasceu no sul. Uma bebida muito típica e tradicional é o chimarrão. A colonização. Além de suas culturas e tradições, os colonizadores trouxeram azeite de oliva, cebola, alho, frutas cítricas, arroz e papas de cereais. A partir de 1820, a colonização deu origem a diversas regiões do Brasil. Influências atuais. Segundo o IBGE, a população atualmente está optando por comidas gordurosas e muito calóricas e industrializadas. A alimentação do brasileiro, em geral, mudou muito, porque as pessoas não têm muito tempo para se alimentar, então procura alimentos prontos, fast foods,